Livro, Persuasão. Autora, Jane Austen. Capítulo 4. Não era o Sr. Wentworth, o antigo cura de Montford, como as aparências poderiam levar a supor, mas sim um capitão Frederick Wentworth, seu irmão, que tendo sido promovido a comandante em sequência de uma batalha ao largo de São Domingos e não tendo sido imediatamente destacado, viera para Somersetshire no verão de 1806, e como já não tinha os pais vivos, hospedara-se durante meio ano em Montford. Ele era, nessa altura, um jovem esplêndido, muito inteligente, ativo e brilhante, e Anne era uma menina extremamente bonita, meiga, modesta, e com bom gosto e bons sentimentos. Metade da atração sentida por cada uma das partes teria bastado, pois ele não tinha nada que fazer e ela não tinha praticamente ninguém para amar, mas a confluência de tão abundantes qualidades não podia falhar. Foram se conhecendo gradualmente, e depois de se conhecerem, apaixonaram-se rápida e profundamente. Seria difícil dizer quem vira a maior perfeição no outro, ou qual deles se sentirá mais feliz, se ela ao receber as suas declarações e respostas, se ele ao vê-las serem aceitas. Seguiu-se um curto período de extasiante felicidade, um período mesmo muito curto. Os problemas não tardaram em surgir. Sir Walter, ao ser-lhe feito o pedido sem na realidade negar a sua autorização nem dizer que nunca seria possível dá-la, manifestou o seu desacordo através de um enorme espanto, uma enorme frieza, um enorme silêncio e uma resolução declarada de não fazer nada pela filha. Ele achava que era uma união muito degradante, e Lady Russell, embora com um orgulho mais comedido e desculpável, considerava-a extremamente infeliz. Anne Elliot, com todas as vantagens que a classe, a beleza e a inteligência lhe conferiam, desperdiçar a vida aos 19 anos, envolver-se aos 19 anos num noivado com um jovem que não tinha algo a recomendá-lo a não ser ele próprio, e sem esperança de alguma vez ser rico, pelo contrário, correndo o risco de uma profissão incerta, e sem ligações que garantissem a sua promoção naquela profissão, seria de fato um desperdício em que lhe era doloroso pensar. Anne Elliot, tão jovem, conhecida de tão pouca gente, arrebatada por um desconhecido sem ligações nem fortuna, ou melhor, mergulhada num estado da mais penosa e preocupante dependência que lhe destruiria a juventude. Isso não iria acontecer, se ela conseguisse evitá-lo, através de uma interferência sincera de amizade e dos conselhos de alguém que tinha quase um amor e direitos de mãe. O capitão Wentworth não possuía fortuna. Tinha tido sorte na sua profissão, mas gastara com prodigalidade o que ganhara facilmente, não guardara nada. Mas estava confiante de que em breve seria rico, cheio de vida e de entusiasmo. Ele sabia que em breve teria um barco e que em breve seria colocado num posto que o conduziria a tudo o que desejava. Sempre tivera sorte e sabia que continuaria a ter tal confiança, poderosa no seu entusiasmo e encantadora pelo modo como era expressa, deveria ter sido suficiente para Anne, mas Lady Russell via a situação de um modo diferente. O temperamento otimista dele e a sua ousadia de espírito funcionavam de um modo muito diferente nela. Ela via-os como uma intensificação do mal. Só tornavam o caráter dele ainda mais perigoso. Ele era brilhante e obstinado. Lady Russell gostava pouco de ditos espirituosos e, para ela, tudo que se aproximasse da imprudência era um horror. Ela censurava a união sob todos os pontos de vista. Estes sentimentos produziram uma oposição que Anne não conseguiu combater. Jovem e meiga como era, talvez lhe fosse possível suportar a má vontade do pai, talvez conseguisse mesmo passar sem uma palavra ou olhar amável por parte da irmã, mas Lady Russell, que ela sempre tinha amado e em quem sempre confiara, não podia, com opiniões tão firmes e modos tão suaves, aconselhá-la repetidamente em vão. Ela foi levada a acreditar que o noivado era um erro, imprudente e inadequado, com poucas probabilidades de ser bem-sucedido, e ela não merecia que isso acontecesse. Mas não foi por mera precaução egoísta que ela agiu pondo-lhe termo. Se não pensasse que agia para bem dele, mais do que para seu próprio bem, ela não teria conseguido renunciar a ele. A ideia de estar a ser prudente e altruísta e de ter em mente principalmente o bem dele foi a sua principal consolação no desgosto da separação, uma separação definitiva, e foi necessária toda a consolação, pois teve de enfrentar a dor adicional de o ver completamente inconformado e intransigente, magoado com uma renúncia forçada. Em consequência, ele acabará por sair do país. Tinham mediado alguns meses entre o início e o fim da sua ligação, mas o sofrimento de Anne durou mais de alguns meses. O seu afeto e o seu desgosto tinham, durante muito tempo, ensombrado todo o prazer da
juventude, e os seus efeitos duradouros tinham sido uma perda prematura da frescura e da alegria. Tinham-se passado mais de 7 anos desde que essa pequena e triste história chegara ao fim. O tempo esmorecera muito, talvez quase todo o seu afeto por ele, mas ela tinha dependido demasiado só do tempo, não lhe fora dada qualquer ajuda sob a forma de mudança de lugar, exceto uma visita a Bath pouco depois do rompimento, nem qualquer novidade ou alargamento do círculo social. Não chegará ninguém ao círculo de Kellen que se pudesse comparar a Frederick Venvort, tal como ela o retinha na memória, nos limites estreitos da sociedade que os rodeava. O seu espírito delicado e o seu gosto refinado não tinham conseguido encontrar um segundo afeto, a única cura completamente natural, feliz e suficiente na sua idade. Quando tinha cerca de 22 anos, fora pedida em casamento pelo jovem que pouco depois encontrou uma mente mais dócil na sua irmã mais nova. Lady Russell lamentou a sua recusa, pois Charles Musgrove era o filho mais velho de um homem cujas propriedades e importância só ficavam atrás das de Sir Walter, e tinha um bom caráter e uma bela figura, e, embora Lady Russell tivesse desejado algo mais quando Anne tinha 19 anos, ter-se-ia regozijado ao vê-la, aos 22 tão respeitavelmente afastada do ambiente de parcialidade e injustiça da casa do pai e instalada permanentemente perto de si. Mas neste caso Anne não se deixou levar pelos seus conselhos e, embora Lady Russell, segura como sempre da sua própria opinião, nunca se tivesse arrependido do passado, começou a sentir uma ansiedade que tocava as raias do desespero, de que Anne fosse tentada por um homem de talento e meios a entrar no estado civil para que ela a considerava particularmente dotada com a sua afetividade e hábitos domésticos. Elas não conheciam a opinião uma da outra, quer a sua constância ou a sua transformação, sobre a única causa do comportamento de Anne, pois o assunto nunca era referido, mas Anne, aos 27 anos, pensava de um modo muito diferente de como fora levada a pensar aos 19. Não culpava Lady Russell, não se culpava a si própria por ter seguido os seus conselhos, mas achava que se uma jovem em circunstâncias semelhantes lhe viesse pedir conselhos, estes não lhe provocariam tamanho sofrimento imediato, com vista a um futuro feliz incerto. Estava convencida de que, embora tivesse sofrido todos os inconvenientes da censura em casa e toda a ansiedade própria da carreira dele, todos os prováveis receios, demoras e desilusões, teria sido mais feliz se tivesse mantido o noivado do que fora, sacrificando-o, e isto acreditava a ela mesmo, que eles tivessem sofrido a quantidade habitual, mais do que a quantidade habitual de preocupações e ansiedades, e sem ter em conta o resultado real do caso dele, o qual, afinal, acabará em prosperidade, mais cedo do que seria razoável esperar. As suas entusiásticas expectativas, toda a sua confiança tinham sido justificadas. O seu talento e entusiasmo pareceram prever e abrir o caminho da prosperidade. Ele tinha, pouco depois do fim do noivado, sido colocado, e tudo o que ele lhe dissera que iria suceder aconteceu. Ele tinha se distinguido e fora promovido, e agora, devido a aprisionamentos sucessivos, já devia ter uma bela fortuna. Ela só podia basear-se em registros da Marinha e nos jornais, mas não duvidava de que ele fosse rico, e quanto à sua constância, ela não tinha motivos para supor que ele se tivesse casado. Como Anne Elliot podia ter sido eloquente, como, pelo menos, os seus desejos eram eloquentes a favor de uma ligação afetuosa precoce e uma alegre confiança no futuro em oposição àquela cautela demasiado ansiosa que parece insultar o esforço e não confiar na providência. Ela fora forçada a ser prudente na juventude e à medida que envelhecia, e aprendendo o que era o romance, a sequência natural de um início nada natural. Com todas estas circunstâncias, recordações e sentimentos, ela não conseguia ouvir dizer que era provável que a irmã do comandante Venvort viesse viver em Kellen sem que a dor antiga se reavivasse, e foram necessários muitos passeios e muitos suspiros para acalmar a agitação provocada pela ideia. Ela disse muitas vezes a si própria que era uma loucura, antes de ter conseguido dominar os nervos o suficiente para conseguir ouvir calmamente a contínua discussão sobre os Croft e os seus negócios. Foi auxiliada, porém, pela completa indiferença e aparente desinteresse das únicas 3 pessoas do seu círculo de amigos que conheciam o segredo do passado, que quase pareciam negar qualquer recordação do episódio. Ela reconhecia a superioridade dos motivos de Lady Russell em relação aos do pai e de Elizabeth, respeitava os seus sentimentos e a sua serenidade, mas, qualquer que fosse a sua origem, o ambiente geral de esquecimento era muito importante, e no caso de o almirante Croft alugar realmente o solar de Kellen,
Ela regozijava-se com a convicção, porque sempre se sentirá grata, de que o passado só era conhecido dessas 3 pessoas das suas relações que ela sabia que nunca diriam uma palavra, e com a suposição de que entre as dele, só o irmão com quem ele morava soubera alguma coisa sobre o seu curto noivado. Aquele irmão muito tinha saído da região, e sendo um homem sensato e além disso solteiro na altura, ela estava segura de que ele não tinha contado a ninguém. A irmã, a senhora Croft, estivera fora de Inglaterra, a acompanhar o marido num posto no estrangeiro e sua própria irmã Mary estava no colégio quando tudo acontecerá, e o orgulho de uns e a delicadeza de outros nunca tinham permitido que ela viesse a saber alguma coisa depois. Com estes apoios, ela esperava que as relações entre ela e os Croft, que certamente iriam ter lugar, uma vez que Lady Russell ainda vivia em Kelling e Mary estava apenas a 3 milhas de distância, não acarretassem quaisquer embaraços. Capítulo 5. Na manhã marcada para a visita do almirante e da senhora Croft ao solar de Kelling, Anne achou muito natural dar o seu passeio diário até a casa de Lady Russell e manter-se longe até a visita ser dada por terminada. Depois, achou muito natural ter pena de ter perdido a oportunidade de os conhecer. O encontro das duas partes interessadas foi altamente satisfatório, e o assunto ficou imediatamente decidido. Ambas as senhoras estavam, à partida, interessadas num acordo, e só viram boas maneiras uma na outra, e quanto aos cavalheiros houve uma tão grande cordialidade, uma generosidade tão confiante por parte do almirante, que Sir Walter não pôde deixar de se sentir influenciado. Além disso, a garantia do Dr. Shepherd de que fora informado por terceiros de que o almirante era um modelo da boa educação tinha-o lisonjeado e suscitado nele o seu melhor e mais bem-educado comportamento. A casa, os terrenos e a mobília foram aprovados, os Croft foram aprovados, condições, prazos, tudo e toda a gente estavam corretos. E os empregados do Dr. Shepherd começaram a trabalhar, sem lhes ter sido dada a indicação preliminar de que era possível que tivessem de alterar qualquer cláusula da escritura. Sir Walter, sem hesitação, disse que o almirante era o marinheiro mais bem parecido que já conhecera e chegou mesmo a afirmar que se ele tivesse sido penteado pelo seu próprio criado, não teria vergonha de ser visto com ele em qualquer lugar, e o almirante com amável cordialidade comentou para a mulher, ao regressarem pelo parque. Sempre achei que iríamos chegar a acordo, minha querida, apesar do que nos disseram em Taunton. O baronete nunca irá descobrir a pólvora, mas não parece ser má pessoa. Elogios recíprocos que poderiam ser considerados equivalentes. Os Croft deveriam tomar posse do solar de Kelling no dia de São Miguel, e uma vez que Sir Walter pretendia mudar-se para Bath durante o mês anterior, não havia tempo a perder para fazer os preparativos. Lady Russell, convencida de que não seria atribuída a Anne qualquer utilidade ou importância na escolha da casa que iriam ocupar, não tinha vontade de a ver partir tão cedo e queria que ela ficasse até ela própria a levar a Bath depois do Natal, mas ela tinha já compromissos que a afastariam de Kelling durante algumas semanas e não lhe foi possível fazer o convite que gostaria de lhe dirigir, e Anne, embora receasse o possível calor de setembro na luminosidade de Bath e lamentasse perder a doçura e a melancolia dos meses de outono no campo, não pensou que afinal queria ficar. Seria mais correto e mais sensato e por conseguinte menos penoso ir com os outros. Algo ocorreu, porém, que a fez agir de modo diferente. Mary, que andava com frequência adoentada, tinha o hábito de chamar Anne. Sempre que tinha algum problema na altura, ela sentia-se indisposta e prevendo que não teria um dia de saúde em todo o outono, pediu-lhe, ou melhor, exigiu-lhe, pois não foi exatamente um pedido que em vez de ir para Bath, viesse para o chalé de Uppercross e lhe fizesse companhia, enquanto precisasse dela. Eu não posso passar sem Anne, foi o argumento de Mary. Ao que Elizabeth respondeu, então é melhor Anne ficar, pois ninguém a vai querer em Bath. Ser considerada um bem, embora no estilo pouco apropriado, é melhor do que ser rejeitada como não servindo para nada, e Anne, satisfeita por poder ser útil, satisfeita por ter algo para fazer e seguramente nada triste por continuar no campo, no seu querido campo, concordou prontamente em ficar. Este convite de Mary pôs termo aos problemas de Lady Russell, e pouco depois ficou decidido que Anne só iria para Bath quando Lady Russell a levasse e, entretanto, ela ficaria dividida entre o chalé de Uppercross Cottage e a sua casa em Kelling. Até agora tudo corria perfeitamente bem, mas Lady Russell ficou indignada com uma parte
do plano do solar de Kellen quando lhe foi comunicado, e este consistia no fato de a Sra. Clay ter sido convidada para ir para Bath com Sir Walter e Elizabeth a fim de ajudar esta última nas suas tarefas. Lady Russell ficou extremamente aborrecida com este procedimento, admirada e receosa, e a afronta que ele significava para Anne. O fato de a Sra. Clay ser considerada tão útil, enquanto Anne era posta de lado, constituía um insulto. A própria Anne já estava habituada a estas desconsiderações, mas ela sentiu a imprudência da situação tanto como Lady Russell. Com o seu poder de observação e conhecendo bem o caráter do pai que ela frequentemente desejava não conhecer tão bem, tinha a percepção de que a convivência iria produzir efeitos gravíssimos para sua família. Ela não acreditava que uma ideia dessas passasse atualmente pela cabeça do pai. A Sra. Clay tinha sardas, um dente saliente e pulsos grossos sobre os quais ele fazia constantemente comentários desagradáveis na sua ausência, mas era jovem e certamente bonita e a sua agudeza de espírito e os seus modos agradáveis constituíam atrativos infinitamente mais perigosos do que quaisquer dotes meramente físicos. Anne sentiu tanto a gravidade do perigo que não conseguiu deixar de chamar a atenção da irmã para ele. Ela tinha pouca esperança de êxito, mas não quis que Elizabeth, que no caso de tal revés, seria mais digna de pena do que ela própria, tivesse motivo para censurar por não a ter avisado. Ela falou e pareceu apenas ofender. Elizabeth não conseguia imaginar como é que lhe podia ocorrer uma desconfiança tão absurda, e respondeu, indignada, que ambos estavam perfeitamente conscientes da posição que cada um deles ocupava. A Sra. Clay, respondeu ela acaloradamente, nunca se esquece de quem é, e como eu conheço melhor os sentimentos dela do que tu, posso garantir-te que a respeito do casamento, eles são particularmente respeitáveis, e que ela reprova toda a desigualdade de posição social e estatuto mais energicamente do que a maior parte das pessoas. Quanto ao pai, não me parece que, ao fim de ele se ter mantido viúvo por nossa causa durante tantos anos, haja motivo para desconfiar dele agora. Se a Sra. Clay fosse uma mulher muito bela, concordo que talvez fosse um erro tê-la tanto tempo comigo, não que haja alguma coisa no mundo, tenho a certeza, que possa levar o pai a fazer um casamento abaixo da sua condição social, mas ele talvez se sentisse infeliz. Mas a pobre Sra. Clay, apesar de todas as suas qualidades, nunca poderá ser considerada toleravelmente bonita. Eu acho realmente que a estada da Sra. Clay entre nós não irá causar quaisquer problemas. Quem te ouvisse havia de pensar que nunca escutaste o pai a falar dos seus defeitos físicos, mas eu sei que já ouviste dezenas de vezes. Aqueles dentes dela, e aquelas sardas. As sardas não me desagradam tanto como a ele, já vi rostos que não ficam desfigurados só com algumas, mas ele detesta-as. Tu já o deves ter ouvido comentar as sardas da Sra. Clay. Não existe praticamente defeito físico nenhum, respondeu Anne, que uns modos agradáveis não possam pouco a pouco fazer esquecer. Eu penso de maneira muito diferente, respondeu Elizabeth secamente, uns modos agradáveis podem realçar uns traços bonitos, mas nunca podem alterar um rosto feio. De qualquer modo, eu tenho, neste ponto, muito mais em jogo do que qualquer outra pessoa, por isso penso que é desnecessário dares-me conselhos. Anne fizera-o, e sentia-se satisfeita por o assunto estar encerrado e convencida de não ter sido absolutamente em vão. Elizabeth, embora não tivesse gostado da suspeita, talvez ficasse mais atenta. A última viagem da carruagem e dos 4 cavalos foi para levar Sir Walter, a menina Elliot e a Sra. Clay para Bath. O grupo partiu muito bem disposto. Sir Walter ensaiou vênias condescendentes a todos os rendeiros e camponeses que tinham recebido discretamente instruções para se mostrarem, e Anne dirigiu-se a pé, numa espécie de tranquilidade desolada para a casa de Lady Russell, onde iria passar a primeira semana. A sua amiga não estava mais alegre do que ela. Lady Russell sentia-se muito triste com a separação da família. A respeitabilidade deles era-lhe tão cara como a sua própria, e o hábito tornará preciosa a comunicação diária com eles. Era penoso olhar para os jardins desertos, e pior ainda imaginar as novas mãos para que eles iriam passar, para fugir à solidão e à tristeza de uma aldeia tão modificada e para estar longe quando o almirante e a Sra. Croft chegassem, ela decidirá fazer a sua ausência de casa coincidir com a altura em que teria de se separar de Anne. Assim partiram juntas, e Anne ficou no chalé de Uppercross, a primeira etapa da viagem de Lady Russell. Uppercross era uma aldeia de tamanho médio que alguns anos antes possuíra
integralmente o velho estilo inglês, contendo apenas 2 casas de aspecto superior ao das casas dos pequenos proprietários e camponeses, a mansão sólida e antiquada do grande proprietário, com seus muros altos, portões enormes e árvores antigas, e a casa compacta da paróquia, circundada pelo seu jardim bem cuidado, com uma trepadeira e uma pereira à volta das janelas. Mas quando o filho do proprietário se casou, uma das casas de lavoura sofrerá melhoramentos, transformará-se num chalé para os noivos, e o chalé de Uppercross, com a sua varanda, as portas de vidro e outros adornos, tinha tantas probabilidades de atrair o olhar do viajante como o aspecto mais sólido e majestoso da casa grande, a cerca de meio quilômetro de distância. Anne hospedara-se frequentemente ali. Ela conhecia os hábitos de Uppercross tão bem como os de Kellen. As 2 famílias encontravam-se tão frequentemente, tinham tanto o hábito de entrar e sair das casas uns dos outros a qualquer hora, que ela ficou um tanto surpreendida ao encontrar Mary sozinha, mas se encontrava só, era certo estar adoentada e deprimida. Embora fosse mais prendada do que a irmã mais velha, Mary não tinha a inteligência e o temperamento de Anne. Quando se sentia bem, feliz e rodeada de atenções, ela tinha um ótimo humor e uma excelente disposição, mas a mais leve indisposição deixava-a completamente abatida. Não possuía quaisquer recursos para suportar a solidão, e tendo herdado um quinhão considerável do orgulho dos Elliot, tinha muita tendência para acrescentar a todos os outros sofrimentos a angústia de se sentir abandonada e desprezada. Fisicamente era inferior às 2 irmãs e mesmo no auge da frescura, alcançara apenas a distinção de ser uma menina engraçada. Estava agora deitada no sofá, desbotado da bonita salinha de visitas cuja mobília, outrora elegante, se estragara gradualmente. Sob a influência de 2 verões e 2 crianças, ao ver Anne, saudou-a com até que enfim que chegaste. Já estava a pensar que nunca mais te via. Estou tão doente que mal consigo falar. Não vi ninguém a manhã inteira. Lamento vir encontrar-te doente, respondeu Anne. Na quinta-feira mandaste dizer-me que estavas bem. Sim, eu disse que estava bem, digo sempre isso, mas na altura estava longe de me sentir bem, e acho que nunca me senti tão doente em toda a minha vida como esta manhã. Tenho a certeza de que não estou em condições de ficar sozinha. Imagina que de repente tinha um ataque tão terrível que não conseguia tocar a campainha. Então Lady Russell não quis descer. Eu penso que ela durante todo este verão não veio cá a casa 3 vezes. Anne deu a resposta apropriada e perguntou-lhe pelo marido. Oh, Charles foi caçar. Não o vejo desde as 7 horas. Insistiu em ir, mesmo sabendo como eu estava doente. Disse que não se demoraria muito, mas ainda não voltou e é quase 1 hora. Garanto-te que não vi ninguém durante toda a manhã. Os teus garotos não vieram fazer-te companhia? Sim, enquanto consegui suportar o barulho deles, mas são tão irrequietos que me fazem mais mal do que bem. O pequeno Charles não me obedece em nada e Walter está a ficar na mesma. Bem, agora vais ficar boa depressa, respondeu Anne num tom alegre. Tu sabes que, quando chego, fica sempre curada. Como vão os teus vizinhos da casa grande? Não te posso dar notícias deles. Não vi nenhum deles hoje, exceto o Sr. Musgrove, que parou e falou através da janela, mas sem descer do cavalo, e embora eu lhe tivesse dito que estava muito doente, nenhum dos outros veio visitar-me. Suponho que essa visita não fazia parte dos planos das meninas Musgrove, e elas nunca os alteram. Talvez ainda as vejas antes do fim da manhã. Ainda é cedo. Não estou interessada em vê-las, garanto-te. Elas conversam e riem-se demasiado para o meu gosto. Oh, Anne, eu estou tão doente. Foi muito pouco amável da tua parte não teres vindo. Na quinta-feira. Minha querida Mary, lembra-te de que me mandaste dizer que te sentias muito bem. Escreveste uma carta muito alegre, dizendo que estavas de perfeita saúde e que não tinhas pressa em que eu viesse, e sendo assim, deves saber que eu queria ficar junto de Lady Russell até ao último momento. Além disso, para além dos meus sentimentos em relação a ela, tenho andado realmente muito ocupada, tenho tido tanto que fazer que não teria sido possível deixar Kellen mais cedo. Deus do céu! Que é que tu podias ter para fazer? Muita coisa, garanto-te. Mais do que me lembro de momento, mas digo-te algumas. Tenho estado a fazer um duplicado do catálogo dos livros e dos quadros do pai. Estive várias vezes no jardim com Mackenzie, a tentar saber e a fazê-lo entender quais as plantas de Elizabeth que são para Lady Russell. Tive as minhas coisas para organizar, livros e música para separar, todas as
minhas malas para desfazer e voltar a fazer, por não ter compreendido na altura o que deveria ir, nas carroças. E tive de fazer uma coisa bem mais triste, Mary, ir a quase todas as casas da paróquia como uma espécie de despedida. Disseram-me que eles queriam que o fizesse. E todas essas coisas tomam muito tempo. Oh, bem. E após uma pequena pausa, mas tu ainda não me perguntaste nada sobre o nosso jantar em casa dos Pully ontem. Então foste. Não te perguntei porque supus que te tinhas visto obrigada a desistir de ir. Fui sim. Ontem senti-me muito bem, até esta manhã estava perfeitamente bem. Teria parecido estranho não ir. Fico muito satisfeita por saber que te sentias bem, e espero que tenha sido uma festa agradável. Nada de especial. Já se sabe de antemão o que será o jantar e quem lá vai estar, e é tão pouco confortável não ter a nossa própria carruagem. O senhor e a senhora Musgrove levaram-nos e íamos apertadíssimos. Eles são os dois enormes e ocupam tanto espaço. E o senhor Musgrove senta-se sempre à frente. E eu ia muito apertada no banco de trás com Henrietta e Luísa. É possível que a minha doença de hoje seja devida a isso. Um pouco mais de perseverança, de paciência e de alegria forçada por parte de Anne produziram quase uma cura em Mary. Ao fim de pouco tempo, ela conseguiu sentar-se direita no sofá e começou a acalentar a esperança de se poder levantar à hora do almoço. Depois, tendo se esquecido de pensar na doença, dirigiu-se ao outro extremo da sala para arranjar um ramo de flores, seguidamente comeu as suas carnes frias e, por fim, sentiu-se suficientemente bem para propor um pequeno passeio. Onde havemos de ir? Perguntou quando estavam prontas. Suponho que não queres ir à Casa Grande antes de elas te virem visitar, pois não? Não tenho a mínima objeção a esse respeito, respondeu Anne. Eu nunca pensaria em fazer cerimônia com pessoas que conheço tão bem como a senhora e as meninas Musgrove. Oh, mas elas tinham obrigação de te vir visitar o mais cedo possível. Elas deviam saber a atenção que te devem como minha irmã. No entanto, agora vamos conversar um pouco com elas. E depois podemos dar o nosso passeio à vontade. Anne sempre considerará aquele estilo de relações altamente imprudente, mas tinha deixado de se lhe opor, pois acreditava que, embora houvesse de ambos os lados motivos permanentes de ofensa, nenhuma das famílias poderia passar sem a outra. Assim dirigiram-se à Casa Grande, onde se sentaram durante meia hora na antiquada sala, quadrada com uma carpete pequena e o chão brilhante, a que as filhas da casa estavam, pouco a pouco, a dar um ar de confusão com um piano, uma harpa, floreiras e mesinhas colocadas por todo lado. Oh, se os originais dos retratos que ornamentavam as paredes revestidas de madeira, se os cavalheiros trajados de veludo castanho e as senhoras de cetim azul pudessem ver o que se passava se tivessem consciência de uma tal derrocada da ordem e da arrumação. Os próprios retratos pareciam ter os olhos muito abertos de espanto. Os Musgrove, tal como as suas casas, encontravam-se num estado de mudança, talvez de aperfeiçoamento. O pai e mãe eram do velho estilo inglês e os jovens do novo. O senhor e senhora Musgrove eram pessoas muito boas, amáveis e hospitaleiras, não muito instruídas e nada elegantes. Os filhos tinham mentes e modos mais modernos. A família era numerosa, mas os únicos filhos crescidos, com exceção de Charles, eram Henrietta e Luísa, jovens de 19 e 20 anos, que tinham trazido de um colégio de Exeter os dotes habituais e agora, tal como milhares de outras jovens, viviam uma vida elegante, feliz e alegre. As suas roupas eram requintadas, os seus rostos bastante bonitos, a sua disposição alegre, os seus modos desembaraçados e agradáveis. Eram apreciadas em casa e estimadas fora dela. Anne sempre as considerará entre as pessoas mais alegres que conhecia, mesmo assim salva, como todos nós, por uma confortável sensação de superioridade que nos leva a não desejarmos trocar a nossa vida pela de outros. Ela não teria trocado a sua mente mais elegante e culta por todas as diversões delas, e não lhes invejava nada, a não ser aquela aparente compreensão, aquele afeto mútuo bem-humorado que ela conhecera tão pouco com qualquer das suas irmãs. Foram recebidas com grande cordialidade. Parecia correr tudo bem na família da Casa Grande, que era geralmente, como Anne bem sabia, quem menos censuras merecia. A meia hora de conversa decorreu de um modo bastante agradável, e no final, ela não ficou surpreendida com o fato de as duas meninas Musgrove as acompanharem no passeio, a convite de Mary. Capítulo 6. Anne não precisará desta visita ao Percrus para saber que uma mudança de um grupo de pessoas para outro, embora a uma distância de apenas 3 milhas, inclui muitas vezes uma
Mudança total nas conversas, opiniões e ideias. Ela nunca estivera lá hospedada sem que isso lhe viesse à mente nem sem desejar que outros, Elliot, tivessem a mesma oportunidade de ver como eram ali desconhecidos e irrelevantes os assuntos que no solar de Kellen eram considerados de tão grande interesse. No entanto, com toda esta experiência, ela achava que lhe era necessário aprender mais outra lição sobre a arte de conhecer a nossa própria insignificância fora do nosso círculo, pois, certamente vindo como ela viera extremamente preocupada com o assunto que tinha ocupado completamente as duas casas de Kellen durante tantas semanas, ela esperara mais curiosidade e simpatia do que a que encontrou nos comentários do Sr. e da Sra. Musgrove, feitos em ocasiões diferentes, mas de conteúdo muito semelhante. Então menina Anne, Sir Walter e a sua irmã foram-se embora, em que parte de Bat pensa que eles se irão instalar. E isto dito sem que esperasse resposta ou nas palavras adicionais das jovens. Eu espero que nós passemos o inverno em Bat, mas lembre-se, papá, se formos. Queremos ficar num local bem situado, nada de Queen's Quarries, ou ainda no ansioso remate de Mary. Não há dúvida de que ficarei muito bem aqui, quando todos vós estiverdes felizes em Bat. A única coisa que ela podia fazer era, de futuro, evitar tais desilusões e pensar com maior gratidão na extraordinária bênção de ter uma amiga verdadeira e compreensiva como Lady Russell. Os Musgrove tinham a sua própria caça para proteger e destruir, os seus próprios cavalos, cães e jornais para se entreterem, e as mulheres ocupavam-se todo dia com todos os outros assuntos comuns do governo da casa, vizinhos, roupas, danças e música. Ela achava muito apropriado que todas as comunidades sociais ditassem os seus temas de conversa, e esperava, dentro em breve, ser um membro válido daquela para que fora transplantada. Com a perspectiva de passar pelo menos 2 meses em Uppercross, era necessário que a sua imaginação, a sua memória e todas as suas ideias se revestissem o mais possível deste ambiente. Ela não receava esses 2 meses. Mary era mais simpática e fraternal do que Elizabeth, e mais permeável à sua influência, e não havia nada no chalé que lhe provocasse desconforto. Ela dava-se bem com o cunhado e encontrava nas crianças, que gostavam quase tanto dela como da mãe e a respeitavam muito mais, um objeto de interesse, divertimento e saudável exercício físico. Charles Musgrove era educado e amável. Em bom senso e temperamento ele era indubitavelmente superior à mulher, mas não possuía quaisquer atrativos, poder de conversação, ou graça que tornassem perigosa a recordação do passado em que tinham estado envolvidos. Ao mesmo tempo, porém, Anne pensava, tal como Lady Russell, que um casamento menos desigual talvez lhe tivesse sido muito benéfico, e que uma mulher verdadeiramente compreensiva talvez tivesse conferido mais energia à sua personalidade e mais utilidade, racionalidade e elegância aos seus hábitos e ocupações. Assim, ele não fazia nada com muito zelo, a não ser praticar desporto, desperdiçava o tempo, sem o benefício da leitura ou de qualquer outra coisa. Era uma pessoa muito bem disposta que não parecia afetada pelas depressões ocasionais da mulher, aturava-a com uma paciência que surpreendia Anne, e de um modo geral, embora houvesse por vezes uma discordância, em que tomava mais parte do que desejaria, pois ambos apelavam para ela. Eles poderiam ser considerados um casal feliz, estavam sempre em total concordância no desejo de terem mais dinheiro e na esperança de o receber como oferta do pai dele, mas aqui, como na maior parte das questões, ele tinha superioridade, pois, enquanto Mary achava que era lamentável que o pai não lhes desse o dinheiro, ele respondia sempre que o pai tinha muitas outras coisas em que gastar o dinheiro e o direito de o gastar como quisesse. Quanto à educação dos filhos, a teoria dele era muito melhor do que a da mulher, e a prática não era tão má. Eu podia educá-los muito bem se não fosse a interferência de Mary. Era o que Anne o ouvia muitas vezes dizer, e achava que em grande parte ele tinha razão. Mas quando, por sua vez, ouvia a crítica de Mary, Charles estraga as crianças e eu não consigo metê-los na ordem, ela não se sentia tentada a dizer, é verdade. Uma das menos agradáveis circunstâncias da sua estada ali era ser alvo da confiança de todas as partes e conhecer demasiados segredos dos queixosos em ambas as casas. Sabendo que ela tinha influência sobre a irmã, era-lhe continuamente pedido que a exercesse, ou, pelo menos, eram-lhe feitas alusões nesse sentido, para além do que era realista. Gostava que convencesses Mary a não se imaginar sempre doente, era o pedido de Charles. E num tom de infelicidade Mary dizia, acho que Charles, mesmo que me visse a morrer, pensaria que eu não tenho nada. Tenho a
Certeza, Anne, de que se quisesses podias convencê-lo de que estou realmente doente, muito pior do que eu própria estou disposta a admitir. Mary dizia. Detesto mandar as crianças para a casa grande, embora a avó esteja sempre ansiosa por vê-los. Ela mima-os tanto e faz-lhes todas as vontades. Dá-lhes tanta porcaria e guloseimas que eles, quando voltam, ficam doentes e insuportáveis o resto do dia. E a senhora Musgrove aproveitou a primeira oportunidade de se encontrar a sós com Anne para dizer: "Oh, menina Anne, quem me dera que a senhora Charles tratasse um pouco as crianças como a menina faz. Consigo, eles ficam muito diferentes. Mas a verdade é que, de um modo geral, são tão mimados. É uma pena que não consiga fazer que a sua irmã os eduque melhor. São crianças, bonitas e saudáveis, pobrezinhas, sem qualquer favor, mas a senhora Charles não sabe educá-los. Meu Deus, como eles são irrequietos às vezes. Posso garantir-lhe, menina Anne, isso faz que eu não queira que eles venham à nossa casa com tanta frequência como, de outro modo, gostaria. Creio que a senhora Charles não está muito satisfeita comigo por não os convidar mais vezes, mas a menina sabe como é desagradável estar com crianças que somos obrigados a repreender constantemente. Não faças isto, não faças aquilo, e que só dando-lhes mais bolos do que eles devem comer é que conseguimos que se comportem toleravelmente. Além disso, Mary disse-lhe ainda: a senhora Musgrove pensa que todos os seus criados são tão bons que seria alta traição por isso em questão, mas eu tenho a certeza, sem qualquer exagero, de que a criada de cima e a lavadeira, em vez de fazerem o seu trabalho, passam o dia a passear pela aldeia. Eu encontro-as em todo o lado, e é raro ir ao quarto das crianças sem dar com alguma delas. Se Gemina não fosse a pessoa mais fiel e disciplinada do mundo, elas estragá-la-iam, pois ela disse-me que estão sempre a convidá-la para ir passear com elas. E por parte da senhora Musgrove, a conversa foi assim. Eu tenho como norma nunca interferir na vida da minha nora, pois sei que isso não é correto, mas digo-lhe assim, menina Anne, porque talvez possa endireitar as coisas que não tenho muita boa opinião da ama das crianças da Sir Charles. Ouço histórias estranhas sobre ela, anda sempre a passear, e pelo que eu própria vi, ela é uma senhora tão bem vestida que consegue estragar qualquer criada que esteja perto dela. A senhora Charles gosta muito dela, eu sei, mas estou a dizer-lhe isto para que se mantenha atenta. Assim, se vir alguma coisa que não esteja bem, não deve coibir-se de o dizer. Noutra altura, foi a queixa de Mary de que a senhora Musgrove se recusava a dar-lhe a precedência que lhe era devida quando jantavam na casa grande com outras famílias, e ela não via qualquer motivo para ser tão desconsiderada, ao ponto de perder o seu lugar. E um dia, quando Anne passeava só com as meninas Musgrove, uma delas, depois de falar de posição social, pessoas de posição social e inveja de posição social, disse: não tenho qualquer escrúpulo em comentar consigo o fato de algumas pessoas serem tolas a respeito do lugar que devem ocupar, porque toda a gente sabe como Anne dá pouca importância a essas coisas, mas eu gostava que alguém dissesse a Mary que seria muito melhor que ela não fosse tão obstinada, especialmente que não quisesse ir sempre à frente da mamãe. Ninguém põe em dúvida que ela tenha o direito de precedência em relação à mamãe, mas seria mais simpático da sua parte não estar sempre a insistir nesse fato. Não que a mamãe se preocupe com isso, mas eu sei que muitas pessoas estão a reparar. Como é que Anne iria resolver todos estes assuntos? Ela pouco podia fazer, para além de escutar pacientemente, amenizar as queixas e desculpar uns frente aos outros, dar-lhes conselhos sobre a paciência necessária para conviverem com vizinhos tão próximos, realçando os conselhos que eram para bem da sua irmã. Em todos os outros aspectos, a visita começou e prosseguiu muito bem. A sua própria disposição melhorou com a mudança de local e de assunto, só por se ter afastado 3 milhas de Kelling. Os ataques de Mary diminuíram devido ao fato de ter uma companheira constante, e os contatos diários com a outra família constituía até uma vantagem, desde que não houvesse neles superioridade afetada, nem confidências, nem interrompessem o trabalho no chalé. Eram levados a cabo até ao limite, pois elas encontravam-se todas as manhãs e raramente passavam um serão longe umas das outras, mas ela achava que as coisas não correriam tão bem sem as respeitáveis figuras do senhor e da senhora Musgrove nos locais habituais, nem sem a conversa, o riso e as canções das duas filhas. Ela tocava bastante melhor do que qualquer das meninas Musgrove, mas não tendo voz, não sabendo tocar harpa e não possuindo uns pais babados que a escutassem deliciados,
Raramente lhe pediam que tocasse e quando o faziam, ela sabia que era só por delicadeza ou para permitir que as outras descansassem. Ela sabia que quando tocava, dava prazer apenas a si própria, mas esta não era uma sensação nova, com exceção de um breve período da sua vida. Desde os 14 anos, desde que perderá a sua querida mãe, ela não conhecia a felicidade de ser escutada ou encorajada por uma apreciação justa ou um verdadeiro bom gosto. Na música, habituara-se a sentir-se só no mundo, e a afetuosa parcialidade do senhor e da senhora Musgrove em relação à execução das filhas e a sua total indiferença pela de qualquer outra pessoa causavam-lhe muito mais satisfação por causa delas do que tristeza por si própria. Por vezes, vinham juntar-se outras pessoas ao grupo reunido na casa grande. A vizinhança não era numerosa, mas os Musgrove eram visitados por toda a gente e davam mais jantares. Tinham mais visitas convidadas ou ocasionais do que qualquer outra família. Eles eram muito mais conhecidos e estimados. As meninas adoravam dançar e os serões terminavam, ocasionalmente com um pequeno baile improvisado. Havia uma família de primos a pouca distância de Uppercross em circunstâncias menos abastadas que estavam dependentes dos Musgrove para todas as suas diversões. Eles podiam aparecer em qualquer altura, ajudar a tocar qualquer coisa ou dançar em qualquer lado. E Anne, que preferia o trabalho de músico a uma ocupação mais ativa, tocava músicas populares durante horas seguidas. Uma amabilidade que, mais do que qualquer outra coisa, chamou a atenção do senhor e da senhora Musgrove para o seu talento musical e provocava frequentemente um elogio. Muito bem, Anne. Muito bem. Meu Deus, como esses seus dedinhos voam. Assim se passaram as primeiras 3 semanas. Chegou o dia de São Miguel e o coração de Anne estava de novo em Kelling. Uma casa amada entregue a outrem, todos os preciosos aposentos imóveis, bosques, paisagens começavam a conhecer outros olhos, outros pés e outras mãos. No dia 29 de setembro, ela não conseguiu pensar praticamente em mais nada. À noite, Mary, quando estava a anotar o dia do mês, exclamou: Deus do céu! Não é hoje que os Croft devem ter chegado a Kelling? Ainda bem que não. Pensei nisso antes. Como este pensamento me deprime. Os Croft instalarão-se com a eficiência típica da marinha, e era necessário visitá-los. Mary lamentou essa obrigação. Ninguém fazia ideia de como ela iria sofrer. Adiaria a visita o mais possível, mas não descansou até ter convencido Charles a levá-la lá pouco depois, e quando voltou estava muito bem disposta e animada. Anne tinha ficado sinceramente satisfeita por não ter podido ir. Ela desejava, porém, conhecer os Croft, e ficou contente por estar em casa quando a visita foi retribuída. Eles vieram. O dono da casa não estava, mas sim as 2 irmãs, e como a senhora Croft ficou ao lado de Anne, enquanto o almirante se sentava junto de Mary e lhe conquistava a simpatia. Conversando bem-humoradamente sobre os seus filhos, ela tentou encontrar uma parecença com o irmão, se não no rosto, pelo menos na voz, na maneira de ser ou na expressão. A senhora Croft, embora não fosse alta nem gorda, tinha uma figura proporcionada e vigorosa que a tornava majestosa. Tinha olhos escuros e brilhantes, bons dentes e um rosto simpático, embora a sua pele avermelhada e estragada pelos elementos, a consequência de ter estado no mar quase tanto como o marido, a fizessem parecer alguns anos mais velha do que os seus 38 anos. Os seus modos eram francos, simples e decididos, como uma pessoa que tem confiança em si própria e sabe o que há de fazer, sem qualquer vislumbre de grosseria ou de falta de bom humor. Anne reconheceu nela, de fato, sentimentos de grande consideração para consigo em tudo que se relacionava com Kelling. Agradou-lhe particularmente como verificara logo no primeiro meio minuto, no preciso momento em que lhe fora apresentada, o fato de não existir o mínimo indício de a senhora Croft saber ou desconfiar de algo que a influenciasse de qualquer modo. Quanto a isso, ela sentia-se bastante à vontade e, consequentemente, cheia de força e coragem quando, de repente, as palavras da senhora Croft a eletrizaram. Creio que foi a menina, e não a sua irmã, que o meu irmão teve o prazer de conhecer quando esteve nesta região. Anne esperava ter ultrapassado a idade de corar, mas certamente não tinha ultrapassado a idade da emoção. Talvez não saiba que ele se casou, acrescentou a Sr. Croft. Ela estava prestes a responder como devia e quando as palavras seguintes da Sra. Croft explicaram quem era o Sr. Venvort a quem ela se referia, sentiu-se satisfeita por não ter dito nada que não se pudesse aplicar a qualquer dos irmãos. Reconheceu imediatamente que era lógico
Que a senhora Croft estivesse a pensar e a falar de Edward e não de Frederick, e envergonhada de seu esquecimento, concentrou-se em inquirir com o devido interesse sobre a situação atual do seu antigo vizinho. O resto da visita decorreu com toda a tranquilidade, até que, quando estavam prestes a ir-se embora, ela ouviu o almirante dizer a Mary: estamos à espera para breve da visita de um irmão da senhora Croft, suponho que o conhece de nome. Foi interrompido pelas investidas entusiásticas dos rapazinhos que se agarraram a ele como a um velho amigo, pedindo-lhe que não se fosse embora, e estando demasiado ocupado a sugerir que os iria levar no bolso do casaco, etc., para ter um momento para terminar a frase ou para se lembrar do que tinha começado a dizer. Anne tentou persuadir-se, o melhor que pôde, de que se devia tratar do mesmo irmão. Ela não conseguiu, porém, ter tanta certeza que lhe permitisse não ficar ansiosa por saber se alguma coisa tinha sido dita sobre o assunto na outra casa que os Croft tinham visitado anteriormente. Os habitantes da casa grande deveriam passar o serão desse dia no chalé, e uma vez que o ano já ia demasiado adiantado para essas visitas serem feitas a pé, já estavam à espera de ouvir a carruagem quando a menina Musgrove mais nova entrou. A primeira coisa que lhes veio à mente foi que ela vinha pedir desculpas, vinha dizer que teriam de passar o serão sozinho, e Mary estava pronta para se sentir ofendida quando Louisa esclareceu as coisas dizendo que só tinha vindo a pé para deixar mais espaço para a harpa que vinha na carruagem. Eu já vos conto a razão, acrescentou ela. Vim avisar-vos de que o papai e a mamãe estão muito abatidos esta noite, especialmente a mamãe. Ela não deixa de pensar no pobre Richard, e concordamos que seria melhor ter a harpa, pois parece distraí-la mais do que o piano. Vou dizer-vos por que é que ela está abatida. Quando os Croft nos visitaram esta manhã, eles vieram cá. Mais tarde não vieram? Eles comentaram que o irmão dela, o comandante Venvort, acabou de regressar à Inglaterra, ou veio de licença, ou qualquer coisa, e vem visitá-los muito em breve. Infelizmente, quando se foram embora, a mamãe lembrou-se de que Venvort, ou qualquer coisa semelhante, era o nome do comandante do pobre Richard, a certa altura, não sei quando, nem onde, mas muito antes de ele morrer, pobre rapaz. E depois de olhar para as cartas e para as coisas dele, ela viu que realmente assim era, e ela tem a certeza absoluta de que é o mesmo homem. E não consegue tirar isso da cabeça, não consegue deixar de pensar no pobre Richard. Assim, temos de parecer o mais alegres possível para ela não pensar nessas coisas tristes. As circunstâncias deste infeliz pedaço de história familiar eram que os Musgrove tinham tido a pouca sorte de ter um filho muito irresponsável, e a sorte de o perder antes de ele fazer 20 anos. Ele fora enviado para o mar porque era estúpido e indisciplinado em terra. A família não gostava muito dele, embora gostasse tanto quanto ele merecia. Raramente tinham notícias dele e raramente tinham saudades. A notícia da sua morte chegará ao Percruz 2 anos antes. Embora as irmãs estivessem a fazer tudo o que podiam por ele chamando-lhe pobre Richard, ele tinha sido, de fato, o Dick Musgrove teimoso, insensível e inútil que nunca tinha feito nada para, vivo ou morto, merecer mais do que o diminutivo do seu nome. Passará vários anos no mar e tinha, durante as transferências a que todos os aspirantes da Marinha estão sujeitos, principalmente os aspirantes de que os comandantes se desejam ver livres. Passados 6 meses a bordo da fragata do comandante Frederick Venvort, o Laconia, e fora do Laconia que ele, sob influência do seu comandante, tinha escrito as únicas 2 cartas que os pais tinham recebido durante toda a sua ausência, isto é, as únicas 2 cartas desinteressadas. Todas as outras continham pedidos de dinheiro. Ele elogiara o comandante em ambas as cartas, mas eles estavam tão pouco habituados a prestar atenção a esses assuntos, eram tão pouco observadores, interessavam-se tão pouco pelos nomes de homens ou de barcos que na altura, isso não os impressionara, e o fato de a senhora Musgrove nesse dia se ter lembrado subitamente do nome Ventvort como estando relacionado com o filho parecia uma daquelas extraordinárias explosões da mente que por vezes ocorrem. Ela relera as cartas e vira que era o que supunha, e a leitura destas cartas, após um intervalo tão longo, com o filho desaparecido para sempre e a gravidade dos seus defeitos esquecida, afetara-a bastante e fizera que sentisse uma dor maior do que a que sentirá quando receberá notícia da sua morte. O Sr. Musgrove ficará igualmente afetado, embora em menor grau, quando chegaram ao chalé. Era evidente que precisavam primeiro de falar novamente sobre o assunto, e depois de toda a consolação que companheiros alegres pudessem proporcionar. Ouvi-los falar tanto no
Comandante Venvort, repetindo tão frequentemente o seu nome, recordando os anos passados. E por fim, chegando à conclusão de que talvez fosse, provavelmente era, o mesmo comandante Venvort que se lembravam de terem encontrado uma ou duas vezes, depois de regressarem de Clifton, um jovem muito bem parecido, mas não podiam dizer se fora há 7 ou há 8 anos. Constituía uma nova provação para os nervos de Anne. Ela sabia, porém, que tinha de se imunizar contra ela. Uma vez que ele era esperado à região, ela tinha de aprender a ser insensível nessas questões. E não só parecia que ele era esperado muito em breve como os Musgrove, gratos pela gentileza que ele manifestara para com o pobre Dick e com um enorme respeito pelo seu caráter, demonstrado pelo fato de o pobre Dick ter estado sob a sua tutela durante 6 meses e se referira ele com os maiores, se bem que mal escritos elogios, como um sujeito estupendo mas demasiado exigente quanto à instrução, estavam ansiosos por o conhecerem assim que ele chegasse. Esta decisão contribuiu para se sentirem mais reconfortados nessa noite. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.